Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, Compromissados com a Evangelização. Na aula de hoje, nós vamos mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Também nós vamos enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ao final da aula, nós vamos argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical que nós temos gravado aqui, com todos os slides. Os slides você pode baixá-los gratuitamente e estudar conosco a Palavra de Deus. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode baixá-los e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Se você se subscreveu no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Não importa se você quiser fazer alguma colocação, se você quiser, enfim, falar alguma coisa do estudo, fazer alguma pergunta, esteja à vontade, use os comentários e faça lá o seu comentário, que é muito importante também para nós, para mim e também para você. Nós vamos então estudar a lição de hoje, é a lição de número 11, Compromissados com a Evangelização. Todo cristão deve ser compromissado com as boas novas de salvação. Jesus Cristo nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos libertou do pecado, nos livrou da condenação eterna. Então, o que nós devemos fazer para o Senhor? Nós devemos trabalhar para Ele, anunciar a salvação, testemunhar de Jesus, falar do seu grande amor pelos pecadores e trazer almas para o reino de Deus. Então, nós somos constrangidos pelo amor de Jesus. Jesus nos constrangeu com o seu amor. E agora nós devemos estar compromissados, anunciando a Ele como Senhor e Salvador da vida daqueles que o receberem como Salvador da sua alma. A leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. O texto áureo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, mas devemos ter orgulho em servir a Jesus, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou. Outra coisa, o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem. Você crê no Evangelho? Você crê em Jesus? Então o poder de Deus está na sua vida para levar a salvação a todas as pessoas.
A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nós somos servos porque levamos às pessoas as boas novas de salvação. Levamos às pessoas um Salvador, um único Salvador, que pode, só Ele pode perdoar o pecado da humanidade. A introdução da nossa lição: objetivos a serem alcançados pelos cristãos pentecostais. Quais os objetivos que os cristãos eles querem alcançar, almejam alcançar, devem alcançar, buscam por alcançar? Os cristãos pentecostais, eles buscam o batismo com o Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar de Cristo. Então, todo cristão pentecostal busca o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que nos capacita com mais graça, que nos capacita com mais poder, com mais autoridade, com mais ousadia, levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro objetivo do cristão pentecostal é a salvação das almas pelo testemunho de Jesus. Bom, se eu já sou batizado com o Espírito Santo, já estou revestido de poder, agora eu vou pregar o Evangelho, eu vou evangelizar, eu vou buscar almas para o reino de Deus, anunciando o testemunho de Cristo. Então esse é também o objetivo do cristão pentecostal. Também transmitir a todos, a todas as pessoas, a firme convicção, dizer a todas as pessoas, afirmando que sobre a convicção no arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo, falando a todas as pessoas, falando aos seus vizinhos, aos seus familiares que não é crente, aos seus colegas de trabalho, a todas as pessoas que você tiver oportunidade de conversar e de falar de Cristo, você deve afirmar com convicção que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento, e também falar sobre a vinda de Cristo no final da grande tribulação, quando Jesus virá com a sua igreja glorificada. Então, esse é um outro objetivo do cristão pentecostal: transmitir a todos a firme convicção, certeza no arrebatamento da igreja e também da vinda de Cristo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Jesus veio e edificou a sua igreja e continua a edificar, a construir uma igreja. Essa igreja de Jesus é a igreja que anuncia o seu nome, é a única agência. Não existe uma outra agência. A única agência do reino de Deus escolhida para falar de Jesus, para evangelizar, é a igreja dele, a igreja que ele veio construir, que ele veio edificar e continua edificando, trazendo pessoas que anunciam o evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Outras pessoas sem Jesus não podem anunciar a salvação, não é? Jesus veio à terra e iniciou a evangelização. Jesus veio para início e ele deu um início de evangelização, deu exemplos de evangelização e nos ensinou como evangelizar, como chegar até as pessoas, como falar do seu amor,
De que forma nós somos capacitados para anunciar a salvação? Antes de ascender ao céu, Jesus então comissionou os seus discípulos a continuarem a obra que ele começou. Foi o que os discípulos fizeram. Jesus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Depois que eles fossem revestidos de poder, então eles deveriam se espalhar pelo mundo e levar o seu evangelho, testemunhar do seu nome. Foi isto que aconteceu, embora que no início eles quisessem ficar somente em Jerusalém, mas depois veio a perseguição e após a morte de Estevão, pela perseguição daqueles que não queriam que a igreja anunciasse Cristo, então a igreja se espalhou pelo mundo inteiro, levando a palavra de Deus, anunciando por onde passavam o amor de Jesus. Em Mateus, nós vemos aqui em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando Jesus então comissiona os discípulos, e depois viemos nós. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Após os discípulos, após a igreja primitiva, a igreja continuou anunciando o evangelho. Vieram os pais da igreja, vieram outros discípulos, e assim, em outras fases diferentes, em outras eras diferentes, mas agora estamos nós aqui, nesse mundo, passando aí por um tempo que nós estamos chamando de pandemia, e nesta pandemia, mesmo assim, a igreja não para, a igreja continua levando o amor de Deus para todos aqueles que precisam de salvação. O primeiro tópico da nossa lição fala da evangelização como prioridade. A evangelização, ela é uma prioridade no mundo em que nós estamos vivendo. A mensagem do evangelho trata de uma questão de vida ou morte. Se as pessoas recebem Jesus, elas têm vida. Se elas rejeitam a Cristo, elas têm morte. Quando falamos de morte aqui, estamos falando da morte espiritual. Muitas pessoas estão vivendo sem Jesus, e as pessoas que vivem sem Jesus são mortas espiritualmente, precisam ser vivificadas, e para serem vivificadas por Cristo, elas precisam ter Jesus na vida, assim como nós estávamos no mundo sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Quando recebemos Jesus, recebemos vida. A divulgação das boas novas do Evangelho é compromisso da igreja com Deus. É o meu compromisso, é o seu compromisso anunciar o Evangelho, que tem como finalidade levar vida para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e, infelizmente, aqueles que não recebem, aqueles que rejeitam a Cristo, eles têm morte. A morte, morrendo, sendo morto espiritual aqui na terra, se morrer sem Cristo, também ele tem morte espiritual, ele não vai para o céu, né? O caminho é outro, o lugar é a condenação eterna, ele vai sofrer a condenação eterna e eternamente vai viver sem Deus porque não tem Jesus. Nós podemos alcançar hoje o maior número de pessoas com o Evangelho. Deus nos deu a internet. A internet, ela foi dada por Deus para os crentes. Ela não foi dada para o diabo.
embora que o diabo use a internet para publicar coisas ruins, para anunciar coisas que não prestam, que não vale a pena, que não constrói. Mas a internet foi dada por Deus aos cristãos para levar o evangelho, para anunciar a salvação. Não podemos, os crentes não podem continuar dizendo que a internet é do diabo. A internet não é do diabo. A internet é de Deus, é para os crentes levar o evangelho, falar da salvação, anunciar o reino de Deus, pregar as boas novas, falar do amor de Cristo às pessoas que nós não conseguimos alcançar nas ruas, pessoas que nós não conseguimos alcançar nas casas, pessoas que nós não conseguimos alcançar quando estamos via transporte ao nosso trabalho ou em qualquer outro lugar. Mas através da internet, através das redes sociais, nós conseguimos entrar na casa dessas pessoas e falar do amor de Deus a elas. Primeiro item, o evangelho. O que é o evangelho? O termo evangelho vem de duas palavras gregas. Que é um advérbio, bem, né? E angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas ou boas notícias. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Isso é o evangelho. João 3,16, já bem conhecido de todos nós, diz: porque Deus amou o mundo, amou as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, não sofram a condenação eterna, mas tenham salvação. O evangelho, ele é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Então, para ser salvo, tem uma condição: crer em Jesus. Para ser filho de Deus, tem uma condição: crer em Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, com uma condição: crer no seu nome. Então é preciso crer em Jesus para ser salvo, crer em Jesus para ser filho de Deus. Romanos 1,16, Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é preciso crer em Jesus, aceitar, receber Jesus Cristo na vida. E quem vai falar isso? Quem vai pregar essa salvação? Quem vai falar o evangelho? A igreja, os cristãos. O segundo item fala o único salvador do mundo. Então Jesus é o único que salva. O pastor não salva ninguém. O Papa também não salva. Os padres não salvam. Os bispos não salvam. Só Jesus Cristo salva o pecador. Ele é o único salvador. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus. Isso é evangelho. Quando você está falando do reino de Deus, quando você está anunciando o reino de Deus para as pessoas, você está pregando o evangelho. O evangelho, o reino de Deus, quando você está falando da salvação, do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus perdoa o pecado do homem. Só Jesus pode perdoar. O pastor não tem condições de perdoar o pecador. O Papa também não pode perdoar o pecador. Os padres também não podem perdoar. Os cultos que você vai oferecer a Deus, só ir no culto não perdoa pecado. Só ir à missa não perdoa pecado. Acender velas também não perdoa pecados. Fazer sacrifícios de um lado para o outro, a visitar santuários, também não perdoa pecados. Somente recebendo Jesus,
arrependendo-se dos seus pecados, o homem pode chegar a Deus, ele chega perto de Deus, porque Jesus derramou o seu sangue, foi Jesus que morreu pelos nossos pecados, foi o sangue de Jesus Cristo corrido na cruz que perdoa os nossos pecados. Outro santo qualquer não pode perdoar pecados porque ele não morreu pelo pecador. Não, mas Jesus morreu por nós, ele foi crucificado por nós. Então, só Jesus salva o homem da condenação eterna e por isso há a necessidade de evangelizar local e também mundial. Todos os seres humanos são pecadores e precisam do evangelho da graça de Deus para se reconciliarem com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Veja que a evangelização, ela é local e ela é mundial. Uns foram chamados para evangelizar somente a sua família. Outros foram chamados para evangelizar a família, para evangelizar a sua rua, para evangelizar o seu bairro, para evangelizar a cidade, para evangelizar o estado. Outros foram chamados para evangelizar em outros locais, em outros países, em outros continentes. Então há chamadas e chamadas. Há chamadas que elas são únicas, outras chamadas são específicas e nós precisamos compreender o chamado de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, para anunciar a salvação. Jesus disse que onde nós devemos evangelizar? Ele disse que o campo é o mundo. Se o campo é o mundo, onde você está é o campo de evangelização. Onde você mora, onde você vive, é um campo de evangelização. Você pode evangelizar nesse campo de evangelização que Deus te colocou. Então, o campo é o mundo. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então, Jesus veio para edificar a igreja e ele está edificando até hoje a igreja. Esta igreja ela é edificada, ela é construída e ela é encarregada de anunciar as boas novas de salvação. Para alcançar essas metas, a igreja precisa de se mobilizar, ou seja, a igreja não pode ficar parada, ela tem um compromisso. A igreja tem um compromisso de anunciar a salvação. Quem é a igreja? É eu e você. Cada pessoa é uma igreja. Então nós temos uma responsabilidade, um compromisso de levar a salvação. Agora, as maneiras, as formas de levar a salvação, você encontra na Bíblia Sagrada. Há muitas maneiras de você pregar o Evangelho, de você anunciar a salvação. Você deve procurar, pedir de Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida, de que forma Deus te quer evangelizando. O que não podemos, o que a igreja não pode, é ficar parada. Nós não somos chamados para ficar parados, para ficar confinados. Nós somos chamados para trabalhar. Jesus quer homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes que trabalham. Nós somos soldados de Cristo e um soldado de Jesus, ele está sempre na guerra, sempre na batalha, sempre trabalhando para ver o reino de Deus crescendo. Assim como nos tempos apostólicos, quando cada crente era um ganhador de almas, a igreja também hoje precisa ser. É claro que hoje nós temos outros métodos de evangelismo. Já tivemos antes. Por exemplo, eu pregava o evangelho, ia para as ruas, fazia cultos ao ar livre, cultos nas casas, de casa em casa, entregando folhetos.
são métodos de evangelização e outros métodos existem ainda. Agora, nos dias de hoje, nós temos hoje uma ferramenta importantíssima que nós podemos usar também para a evangelização. Está disponível a todos nós. Como eu já disse, Deus nos deu esta ferramenta importante que é a internet. E através das redes sociais, nós podemos entrar na casa das pessoas e pregar o evangelho, anunciar a salvação. Nós estamos vivendo uma nova era e nessa nova era exige-se projetos de evangelização novos. Existe e nós devemos usar esses métodos de evangelização que são novos, porque nas ruas você não vai alcançar todas as pessoas que você quer alcançar para evangelizar. Entregando folhetos, fazendo culto ao ar livre, você não vai alcançar as pessoas. Mas nas redes sociais você consegue alcançar essas pessoas, levando o evangelho. Um projeto bem feito de evangelização nas redes sociais, com dedicação, com oração, com jejum. Você pode alcançar as pessoas anunciando o evangelho. Faça um projeto, faça um plano com dedicação, procure profissionais que te ajudem nesta área e você vai conseguir alcançar pessoas que você nem pensava alcançar. Você vai entrar na casa dessas pessoas e falar do amor de Deus, anunciar a salvação. E com certeza você vai conseguir ganhar alguém para Jesus. Mas a igreja não pode ficar parada. A igreja precisa se mobilizar, se movimentar. Deus é um Deus que o nosso Deus nunca ficou parado. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas não podemos nos esquecer que o inimigo de nossas almas também trabalha para tirar as pessoas da igreja, para tirar as pessoas da salvação, para não deixar que as pessoas vão a Cristo e sejam salvas. Então, vamos, amados irmãos, vamos usar essa ferramenta que está na sua mão aí. Vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, vamos fazer projetos grandes, porque se nós não fizermos, sabe quem está fazendo esses projetos? As seitas heréticas estão fazendo projetos grandes de evangelização pela internet e estão levando veneno para as pessoas. Os centros, ou seja, os espíritas também estão fazendo isso. Outras igrejas, outras denominações, instituições estão envenenando as pessoas, enquanto nós, Igreja de Jesus, estamos achando que a internet é do diabo, estamos parados e aquelas seitas e instituições estão levando veneno para os nossos jovens, estão envenenando as nossas crianças com mensagens diabólicas, com mensagens que não instruem, com mensagens que destroem os nossos jovens, as nossas crianças, que estão destruindo famílias e os crentes achando que a internet é do diabo e não está fazendo nada. Vamos também fazer projetos grandes de evangelização através das redes sociais e pregar o evangelho, anunciar a salvação, falar do amor de Deus. Ore a Deus, jejue a Deus, peça a Deus como que eu vou evangelizar, como que eu vou fazer aqui, Senhor, um projeto maravilhoso de evangelização pelas redes sociais. Com certeza Deus vai te orientar, porque Ele tem propósito para os crentes evangelizar através das redes sociais, pela internet. É assim que nós vamos crescer em nome de Jesus
na era de hoje, na era digital, pregando o Evangelho. Claro, não devemos deixar do método antigo, né? Não vamos abandonar o método antigo, vamos continuar fazendo trabalho nas ruas, evangelizando de casa em casa, fazendo culto nos lares, e nós podemos fazer culto nos lares pela internet, não é? Nós podemos fazer culto nos lares presencialmente, agora não, mas vai chegar o tempo que nós vamos poder fazer, e também nós podemos fazer pela internet cultos na casa das pessoas. É só nós pensarmos um pouco, pedir a direção de Deus e vai dar tudo certo. Há alguns modelos de evangelização a serem observados e postos em prática. A pregação de Pedro foi um método que Pedro encontrou ali naquele momento para evangelizar. Havia ali uma multidão de várias nações e Pedro se levantou com os 11, pregaram o evangelho e quase 3.000 almas aceitou Jesus. Várias maneiras de evangelização foi usada por Filipe em Samaria. Filipe evangelizou de várias maneiras usando métodos diferentes para levar o evangelho de Cristo para as pessoas. Ele evangelizou coletivamente, ele evangelizou pessoalmente, ele evangelizou curando as pessoas, enfim, vários métodos de evangelização foi usado por Filipe em Samaria, conforme Atos 8. A pregação de Pedro na casa de Cornélio também é um outro método de evangelização que nós temos usado muito, que é a evangelização na casa de Cornélio. Cornélio convidou sua família, convidou seus amigos, juntou ali, fez uma reunião e o apóstolo Pedro foi lá e pregou o evangelho de Cristo. As viagens missionárias de Paulo também apresentam vários métodos de evangelização. É só nós nos dedicarmos e procurarmos estudar as viagens missionárias de Paulo e você vai ver quantas maneiras que Paulo usou para evangelizar. Hoje estão surgindo outros métodos de evangelismo que nós não podemos deixar de lado. Vamos usar os métodos que estão aí, métodos novos de evangelização, vamos fazer, porque a igreja precisa levar o evangelho. Não podemos ficar parados. Em meio à pandemia, a igreja não fica parada. A igreja prega o evangelho, anuncia a salvação mesmo assim. Os crentes seguiam pregando o evangelho e o Espírito Santo cooperava com os sinais. É uma promessa de Jesus, os sinais. Quais os sinais? Curar os enfermos, expulsar os demônios, operar milagres. São sinais que acompanham a pregação do evangelho. Às vezes, não existe isso em muitas igrejas porque os crentes não pedem. Porque nós não pedimos. Jesus me usa com o dom de curar. Jesus me dá poder para expulsar demônios, para expulsar os espíritos malignos. Eu tenho que jejuar para isso? Então vou jejuar. Eu tenho que orar mais um pouco? Então vou orar mais um pouco. Eu tenho que passar noites fazendo vigília? Então eu vou fazer isso porque eu quero esse dom, eu quero orar pelo enfermo e ele seja curado. Eu quero, quando se manifestar um demônio, um espírito maligno, eu quero poder para expulsar aquele demônio, então eu vou jejuar, vou orar, vou fazer vigília sozinho em casa, mas eu vou conseguir. Não acontece isso porque a igreja não pede. A igreja, muitos irmãos reclamam, na igreja não existe mais milagres, não vejo mais cura. Olha, porque você não pede, então faça isso. Você quer ver cura? Busque a presença de Deus, peça os dons de curar, peça poder, vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai jejuar e logo você não vai estar mais reclamando, porque você mesmo vai ser usado para fazer esses sinais. Veja, o Espírito Santo cooperava com os sinais, confirmando o trabalho da igreja.
Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, é o segundo tópico. Qual a nossa teologia? Qual a teologia pentecostal? A teologia pentecostal está baseada nas Sagradas Escrituras, sem a intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original, estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. O item de número 2. Por quem Jesus morreu? Discussões e debates entre os teólogos concentrados em duas interpretações das Escrituras Sagradas sobre o tema. Então, são discutidas e debatidas a expiação limitada e a expiação ilimitadas, né? A expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu por apenas um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Ou seja, essa teologia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um grupo de pessoas que seriam salvas, as pessoas já estavam escolhidas para ser salvas. Tal pensamento vem de uma visão teológica. A nosso ver, essa visão teológica ela é equivocada, porque ela é baseada em uma exegese ruim, né? Em uma interpretação bíblica ruim. Essa interpretação ela força 1 Timóteo 2:4, quando Paulo diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Por quê? Porque eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, a sua forma de ver, e não conforme a Bíblia está falando. São pessoas que concentram, que olham apenas por um só texto, ou um texto ou outro, para ajudar naquilo que ele quer ensinar, que vai ajustar a sua teologia e não a teologia verdadeira, que tem uma exegese puramente descrita na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, e que verdadeiramente traz um ensino puro, bíblico das Escrituras Sagradas. A expiação ilimitada, Jesus morreu por todos os pecadores do mundo. A teologia limitada diz que Jesus morreu pelos pecadores, mas a ilimitada diz que Jesus morreu por todos os pecadores do mundo. Jesus morreu por todos os pecadores, por todos os seres humanos. A Bíblia fundamenta essa doutrina. 1 de João, capítulo 4, versículo 14. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Somente Jesus salva as pessoas. Jesus é o Salvador do mundo. Em João 4:42, depois que a mulher samaritana ouviu a pregação de Jesus, ela foi à sua cidade e ela evangelizou a sua cidade. Ao término da sua evangelização, os homens daquela cidade vieram conhecer Jesus. E agora, depois que eles estavam ali aprendendo de Jesus, eles pediram que Jesus ficasse mais um pouco com eles, e Jesus ficou mais 2 dias com eles, anunciando o evangelho. E eles diziam então para a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, ou seja,
nós mesmos estamos ouvindo de Jesus o que ele está falando, o que ele está testificando, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Agora sim, já não é pelo seu dito, mas nós estamos ouvindo dele, da boca dele, e nós cremos que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro e não somente para algumas pessoas. 1 de João 2:2 descreve isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus mandou pregar ao mundo inteiro e a toda criatura existente no mundo. Portanto, a expiação não é limitada. A expiação de Cristo veio para salvar a todos os pecadores. A expiação de Jesus da cruz é ilimitada. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1,29, ou que ele é o Salvador do mundo, em 1 de João 4,14, significa isso mesmo. Certamente a Bíblia está empregando aqui a palavra mundo no sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina. Mas Jesus Cristo não veio pregar para um sistema. Jesus não veio salvar um sistema. Jesus veio para morrer em favor. Ele não veio para morrer em favor de um sistema. Ele entregou a sua vida em favor das pessoas que existem no mundo, das pessoas que moram no mundo, das pessoas que vivem no mundo. Em texto algum do Novo Testamento, mundo vai se referir à igreja ou vai se referir aos eleitos. Mundo aqui é o sistema, mas Jesus não veio morrer pelo sistema. Jesus veio morrer pelos pecadores. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os homens de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira e enviou Jesus para morrer pelos pecadores, para salvar o mundo da condenação eterna, para salvar o mundo do inferno. Em 1 de João 2:1-2, nós temos então a separação que está explícita entre os crentes e o mundo, e uma afirmação de que Jesus Cristo justo é a propiciação dos pecados. Vejam aqui o que diz aqui. Diz aqui o seguinte, diz aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos pecados do homem, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todos aqueles que hão de aceitar Jesus, de se arrependerem dos seus pecados. A evangelização local e transcultural é o terceiro tópico da nossa lição, aqui já finalizando com o terceiro tópico. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas, ou seja, são tarefas importantes, são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra evangelizadora e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando nós lemos os livros de Atos, nós vemos métodos de evangelização, nós vemos os ângulos, nós vemos que a evangelização alcança
alcançou todo mundo da época, como eles evangelizaram, como eles anunciaram o evangelho em todas as cidades, em todas as nações. Eles iam passando por cidade, e em cada lugar onde chegava, eles eram uma testemunha de Cristo e falava da salvação. A igreja de hoje deve seguir esse mesmo exemplo. Onde você mora, onde você trabalha, por onde você passa, com quem você conversa, com certeza quando você tiver uma oportunidade, ou às vezes você mesmo pode abrir uma oportunidade e falar de Jesus para as pessoas. Assim você está seguindo o exemplo da igreja que iniciou a obra de evangelização. O primeiro item fala sobre evangelização. É o ato de evangelizar todas as pessoas do mundo por meio de palavras e ações. Evangelização é o ato de evangelizar todas as pessoas do mundo por meio de palavras e ações. Quando fala ações, fala comportamento. O seu comportamento de cristão. Como você está se comportando como crente em Jesus Cristo, como você se comporta, o seu testemunho, a sua vida, o seu comportamento, a sua fala, o seu andar, o que você faz, o seu caráter, testemunha de Cristo. Se você não fizer isso, você vai ser um mau testemunho. Você, em vez de trazer pessoas para Cristo, você vai espalhar as pessoas. E Jesus Cristo falou que aquele que não ajunta comigo, espalha. Então, evangelização é testemunhar pelo poder do Espírito Santo a ressurreição de Cristo. É falar de Jesus com poder. Para você falar com poder, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, busque agora o revestimento de poder para a sua vida, para que você fale com ousadia, para que você seja eficaz na pregação do Evangelho, para que você seja eloquente na anunciação da salvação. Evangelização, falar de Jesus. Você pode usar muitas obras. As obras sociais é uma estratégia para aproximar-se do pecador. Nós sabemos disso. A música evangélica também é uma estratégia de atrair pessoas para serem evangelizadas. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas gostam de música, gostam de ouvir música. Através da música, em tempo de pandemia, você não pode entregar um folheto que as pessoas não vão pegar um folheto da sua mão. Você não pode abraçar uma pessoa, você não pode tocar nas pessoas, mas você pode cantar. Se você canta, se você tem esse dom que Deus te deu de louvar a Deus, de cantar, você pode ir para ruas e começar a cantar, a louvar a Deus. Se você não prega, leve uma pessoa que prega. E das pausas de uma música para outra, essa pessoa pode levar ali uma mensagem de 2 a 3 minutos. Logo você começa a cantar de novo, porque a música atrai as pessoas vêm ouvir. E quando elas vêm ouvir, dê uma pausa, alguém tem uma palavra, fale a palavra de Deus, não vai haver contato nenhum, pode manter um distanciamento social, a sua voz vai alcançar e as pessoas serão evangelizadas em meio à pandemia. Agora tem pandemia, os crentes ficam confinados nos seus lares e não tem uma estratégia. Tem internet, mas usa para outras coisas, ao invés de evangelizar. Tem tantas estratégias, meus amados irmãos, que nós podemos usar em meio à pandemia para pregar a salvação, para anunciar a Cristo como Salvador do mundo.
As missões é o segundo item. O trabalho do missionário e a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Esse é o trabalho missionário. O missionário, ele evangeliza pessoas de culturas diferentes das nossas. O pastor Aldo Ferreira de Souza, que é o pastor e missionário no campo missionário em Honduras, ele define as missões transculturais quando alguém leva o evangelho para um grupo de pessoas que têm acesso à palavra de Deus. Na maioria dos casos, suas culturas e idiomas são tão diferentes que não conseguem entender a mensagem da língua nacional. Então isso significa que o missionário transcultural terá que ir para uma outra cultura e aprender sua língua e traduzir as escrituras fazendo discípulos. Isso também significa que o missionário transcultural terá que viver em um país distante por mais de 20 anos para cumprir a grande comissão. O que o pastor Aldo Ferreira de Souza está querendo dizer aqui é que antes de um missionário sair para um outro país, para uma outra nação, para um outro continente, ele precisa estudar a língua daquela pessoa. Ele deve se capacitar, falar a língua daquela pessoa, estudar a cultura, os costumes, a convivência, enfim, estudar como vivem as pessoas daquele país que ele vai ser enviado como missionário. Há de haver uma capacitação para que então ele venha cumprir essa grande comissão. Conforme o nosso comentador, o pastor Ezequias Soares, ele diz que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem de destruir culturas. O cristianismo não está para destruir as culturas, porque a mensagem cristã, ela é universal. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esta é a mensagem. Alguma outra coisa que nós encontramos que é universal também é a que está escrito em Atos capítulo 15, versículo 28, quando os apóstolos se reuniram para definir o que a igreja deveria fazer ou não. E então, Tiago, que era com certeza o presidente da convenção daqueles apóstolos, então ele disse no final da reunião: na verdade, para seu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Então, está aqui a mensagem do Evangelho, é uma mensagem universal. A comparação do discurso de Paulo em Atenas, Atos 17. Então aqui nós vamos ver a comparação de uma mensagem do apóstolo Paulo transcultural. Ou seja, em Atenas ele prega de uma forma e em Antioquia da Pisídia Paulo prega de outra forma. Em Atos 17, na pregação em Atenas, sabemos que Atenas tinha um passado intelectual e artístico marcado pelo teatro e poesia, por políticos, historiadores e oradores. Tudo tinha contribuído para a sua glória, fazendo dela uma cidade cheia de prosperidade, de comércio, filósofo e escolas filosóficas. Paulo apresenta em Atenas Deus como o único Criador. Paulo orienta os ouvintes a buscarem a Deus e destaca que Deus não está longe, mas que Deus está perto de cada um de nós. Paulo ainda faz o apelo para que eles se arrependessem dos seus pecados, confirmando a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Já na Antioquia da Pisídia, Paulo vai mostrar claramente uma mensagem cristocêntrica e teológica. As doutrinas expostas em Antioquia da Pisídia
constitui-se um roteiro firme para que tornemos a mensagem da igreja primitiva, falando insistentemente da ressurreição, da remissão dos pecados, da justificação sem as obras da lei, da salvação universal, da alegria dos salvos, da glorificação da palavra do Senhor, da vida eterna e da morte. O item de número 3, o desafio de hoje. Quais são os desafios de hoje? Jesus disse que o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém. Ele não disse que o campo é a Judéia, que é Roma, nem a minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois pregar na Judéia, depois pregar em Samaria, depois ter testemunha até os confins da terra. Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. O que é simultaneidade? Simultaneidade vem de simultâneo. Simultâneo que se realiza ao mesmo tempo. Ou seja, os discípulos deveriam pregar em Jerusalém. Ao mesmo tempo, teria um outro grupo pregando em Samaria. Ao mesmo tempo, teria um outro grupo pregando na Judéia. Outro grupo indo por todas as cidades até os confins da terra, pregando o evangelho, todos pregando o evangelho em todos os lugares ao mesmo tempo. Era isso que Jesus estava dizendo. Os desafios da evangelização, que foi uma lição que nós estudamos no terceiro trimestre do ano de 2016, comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, que também é um comentador das nossas revistas da Escola Dominical pela CPAD, e ele falou sobre os desafios da evangelização de hoje. Então, nesta lição, ele destacou ali todos os desafios que nós temos para evangelizar nos dias atuais. E nós encontramos grupos desafiadores, pessoas que praticam e vivem da prostituição, é um desafio para a igreja. Grupos de LGBT e suas ramificações também são grupos que nós devemos evangelizar, que nós devemos pregar o evangelho. Os criminosos, também nós devemos anunciar a salvação a eles. Os viciados em drogas, tabacos, bebidas alcoólicas e pornografias de todos os tipos são grupos desafiadores onde a evangelização deve chegar. Outros grupos desafiadores que nós podemos alcançá-los nesta era digital. Grupos acadêmicos, ou seja, os universitários e os políticos, grupos religiosos, seitas heréticas e outras instituições que levam uma mensagem venenosa às pessoas, são grupos religiosos que nós podemos alcançar na era digital. Crianças, adolescentes e jovens, esses grupos de pessoas nós podemos alcançar aos montes se nós nos dedicarmos a evangelizar, a fazermos projetos grandes e avançados na era digital e levar pelas redes sociais a pregação do evangelho. Crianças, adolescentes e jovens, famílias, grupos de deficientes, físicos, surdos, mudos, enfim, coxos, pessoas, enfim, com suas deficiências. Nós podemos também alcançar essas pessoas pregando o evangelho. São desafios da igreja para anunciar a salvação. Todos precisam ser salvos. O evangelho precisa chegar a todas as pessoas, a todos os seres humanos, não importa onde eles estejam, nós precisamos alcançá-los com o evangelho para que sejam salvos. Os internautas ou os cibernautas também precisam ser alcançados com a salvação. Esses grupos e quantos outros existirem podem ser alcançados pela mensagem do evangelho através da internet, das redes sociais. Nós não conseguimos alcançar eles nas ruas,
nós não conseguimos alcançar de casa em casa, nós não conseguimos alcançar no nosso trabalho, nós não conseguimos alcançar nos autocarros, nos ônibus, enfim, nos comboios, nos trens, nós não conseguimos alcançar essas pessoas por aí, quando nós andamos de um lado para outro, mas pelas redes sociais nós conseguimos entrar na casa dessas pessoas e pregar o evangelho. Como eu devo me disponibilizar? O que eu devo fazer? Eu preciso disponibilizar de tempo, eu preciso ser esforçado, eu preciso me dedicar a isso para fazer uma coisa bem feita, e depois eu preciso insistir e perseverar para que o evangelho chegue então a lugares que nós não podemos alcançar pessoalmente ou fisicamente, mas virtualmente nós conseguimos pregar o evangelho a todas as pessoas. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar a Jesus, quer chegar a Deus, quer chegar ao céu, só por meio de Jesus. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem. Precisa de alguém. Se não tiver quem leve, a mensagem não vai ser anunciada. Nós precisamos do Espírito Santo para pregarmos o evangelho. Mas o Espírito Santo, para convencer o pecador do seu pecado, precisa de nós, de mim e de você, precisa da igreja para pregar o evangelho. E então o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas da justiça, do juízo e do pecado. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical.